Então eu pedi para os meus alunos assistirem o Gladiador. O Gladiador ali, ele traz todo esse contexto ali, Maximus, né, personagem principal, ele é um general muito respeitado pelos seus soldados. Então esse é um problema que vai agravar a crise na República Romana. Você tem alguns generais que são muito respeitados pelos seus generais, desculpa, pelo seu exército, e esses caras começam a perceber, peraí, eu tenho poder. Eu tenho muito poder, até porque os caras que são fiéis a mim, eles têm as armas. Já pensou se o exército percebe que pode muito mais do que o Senado, as pessoas poderosas de Roma, né? E o exército romano era uma coisa ali muito sofisticada, né? Mais uma vez o Gladiador, você vê toda a tecnologia para a época avançada de militar, e a formação também dos soldados, né? Você tem o exército basicamente formado por 80 legionários que formam uma centúria. Quando você tem 6 centúrias, você tem uma corte. Quando você tem 10 cortes, você tem uma legião, né? Então você tem alguns milhares ali de soldados, né? Uma legião era uma coisa muito temida na época. Falar de legião era o grande medo de outros povos que não eram romanos. Quando você tem legiões fiéis a um general, esse cara tem muito poder. Bom, Silas vai vencer o consumário e vai morrer, né? Ele vai morrer porque todo mundo morre um dia. Só que quando ele morre, ele vai deixar esse título. As pessoas pensam, peraí, o cara tinha amplos poderes, tinha muito poder concentrado. Quem que vai dar isso? Não é mais o Senado. Então, esse poder deixado vai ser dividido por primeiro triunvirato. Primeiro triunvirato são 3 generais que fazem uma aliança para praticamente governar Roma. Opa, peraí, mas quem governa não é o Senado? Sim, teoricamente sim, mas quem tem mais poder e é ali que vai influenciar a maior parte das decisões vão ser esses 3 grandes generais: Júlio César, Pompeu e Crasso. Dessa aliança entre os 3, depois começa uma disputa. Dessa disputa, o primeiro que vai morrer vai ser o Crasso. Crasso morre. O Pompeu é apoiado pelo Senado, que tem medo de Júlio César. Mas aí que o Senado vai se dar muito mal, porque o Senado, apoiando Pompeu perde, Júlio César se torna um grande soberano sobre Roma. Júlio César já tinha muito poder, porque ele tinha muita confiança dos seus soldados. Júlio César foi uma figura tão importante, mas tão importante, que o nome dele, César, depois vai virar um título de poder. Tão poderoso esse título, esse nome, que depois, muitos séculos, você ouve falar dos czares, né, que são governantes ali poderosos na Rússia. Você ouve falar do Kaiser na Alemanha, né? Kaiser e czar são derivações nas suas línguas para César. Esse nome, então, dá muito poder para quem carregá-lo, né? César já tinha muito poder por ter feito conquistas que o exército romano não conseguia, lugares difíceis como a Gália, né? A Gália, a atual França, foi um lugar difícil, daí que derivou as histórias de Asterix, Obelix, né? Histórias da literatura infantil, histórias em quadrinho, que mostram um personagem que tinha poderes devido a uma poção para lutar contra os soldados romanos que o tempo todo tentavam tomar essa região da Gália, né? Então César vai ser o cara que vai vencer, vai tomar a Gália, vai tomar também diversas regiões, vai chegar até a Britânia, né? A atual Inglaterra, a Ásia Menor e o Egito. As conquistas de César vão dar a condição de principal general romano. E ali algumas frases, né, que a gente lembra do César: veni, vidi, vici, vim, vi, venci, quando ele começou suas conquistas no Oriente. Alea jacta est, a sorte está lançada, quando ele resolve não obedecer à ordem do Senado, que tentava desmobilizar o seu exército na Gália. Esse vai ser o César. E César vai se apaixonar pela Cleópatra.
vai ter um relacionamento amoroso com essa faraó, uma das mais importantes faraós do Egito, que o Egito, mesmo conquistado devido a esse romance, ela consegue uma total autonomia do seu território, do Egito, mesmo diante do Império Romano. Bom, Júlio César, ele vai fazer algumas medidas importantes, né? Ele vai dar terras aos soldados, vai colonizar as áreas conquistadas, criar estradas, o calendário, base do nosso calendário, inclusive, edifícios importantes. Bom, e César se torna a figura mais poderosa de Roma. Um dia, os senadores, que estão completamente raivosos, furiosos com esse poder do César, que chega no Senado, senta na cadeira principal e fala tudo o que deve ser feito, né? E poucos conseguem resistir às suas ordens, que vão olhar para ele ali como um ditador, e os senadores querem devolver o poder real para eles mesmos, né? Para o Senado romano. Então, um dia, o César ele chega no Senado e toma uma série de facadas. Facada de verdade, aquela que sai sangue, né? Ele toma muitas facadas e é morto pelos senadores. Uma última frase que ele teria dito, que ficou famosa, et tu Brutus, né? Quer dizer, até tu Brutus. Brutus era o filho adotivo de César, um dos senadores que esfaquearam Júlio César até a morte. O povo ficou revoltado. O povo ficou revoltado porque Júlio César era muito adorado. Isso é uma lição que a história nos mostra. Eu não posso simplesmente matar uma figura que o povo ama, porque vai gerar revolta. E gerou muita revolta. E tanta revolta que os senadores da época todos tiveram que fugir para não serem mortos ali, foram perseguidos pela população. O próprio Brutus, 2 anos depois, ele se matou. Bom, Júlio César deixou esse vácuo do poder. E aí nós temos o segundo triunvirato. O segundo triunvirato, então, agora mais 3 grandes generais disputando, primeiro inicialmente com uma aliança para governar Roma, depois disputando entre eles. Nessa disputa nós temos Marco Antônio, Lépido, Otávio. O primeiro a se afastar da disputa vai ser o Lépido. E aí fica Marco Antônio e Otávio. Marco Antônio se apaixona, adivinha por quem? Cleópatra. Olha que interessante, né? Cleópatra, que coincidência, né? Essa mulher era muito inteligente, né? Muito inteligente aí no jogo pelo poder. Essa aliança ali com a Cleópatra, então, vai dar mais ainda autonomia, né? Dizem que Cleópatra um dia fez, inclusive, o Marco Antônio se ajoelhar quando fez uma visita no Egito, né? Ela falou, você está diante de um faraó e você precisa se ajoelhar para ver quanto que ele tinha ela teve, essa mulher, 2 dos homens mais poderosos do mundo antigo aos seus pés praticamente, né? Bom, outro cara que está disputando com ele, está na disputa em Otávio. Otávio é sobrinho de Júlio César. O seu sobrinho vai vencer, Marco Antônio. Dessa vez, Cleópatra não escolheu o vencedor. E aqui nós temos o fim da República Romana. Aquela crise, então, acabou dando no fim da República Romana. Por quê? Porque esse cara aqui agora vai criar um império. Última fase de Roma. Passou por uma monarquia, por uma república e agora é um império. E o primeiro imperador, Gaius Julius Otavianus Augustus, Caio Júlio Otávio Augusto. Então ele vai acumular títulos importantes, título de imperador. Imperador seria um título de guerra para representar Roma fora dela. O Silas foi o primeiro a ter esse título. Vai ter o título de príncipe, príncipe é o principal cidadão. Vai ter o título de César. César se tornou, como eu disse, algo tão importante, alguém tão poderoso e importante, que o nome dele se torna um título de poder, simplesmente representação de um poder maior. E o mais importante dos títulos, Augusto. Augusto em latim quer dizer divino. Isso significa que ele não é só um imperador, não é só um príncipe, não é só um César, ele é uma divindade.